correu o risco de enfrentar a multidão. Com certeza, alguém naquela multidão iria conhecer ela. Com certeza, alguém talvez iria... Passou tanta coisa na cabeça dela, né? Se eu for lá e alguém me reconhecer, e alguém gritar impura, era criança, era adolescente, era homem, a mulher, iriam apedrejar ela. Ninguém queria ser considerado impuro por estar em contato com ela. Mas ela correu o risco. Ela correu o risco de ser apedrejada, correu o risco de ser morta, correu o risco de não dar certo, de encontrar Jesus. A Bíblia vai nos dizer ali que ela dizia dentro do coração dela: se eu só encostar na bainha do manto dele, só na bainha, ele não precisa fazer uma oração para mim, ele não precisa se virar, botar a mão na minha cabeça e orar por mim. Não. Ele não precisa nem saber que eu vou encostar na bainha do manto dele. Só isso. Porque eu creio que se eu só encostar na bainha do manto dele, eu vou ser curada. Você já foi num grande show, tanto da igreja, cantores lá, pregadores? Você já foi num grande evento, um congresso, que tinha muitas pessoas? Você já foi? Que tá lá todo mundo apertado. Mas você foi no evento. E às vezes lá no meio do evento você pensa: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, que tanta gente, vontade de ir embora. Mas você olha para tudo quanto ela, não dá. Tá todo mundo ali, querendo ver o artista. Mais ou menos assim, só que multiplicado. Além de ver Jesus, as pessoas queriam tocar em Jesus. As pessoas queriam uma oração de Jesus. As pessoas queriam que Jesus olhasse para elas. Imagina quanta coisa as pessoas ouviam. Eu ouvi falar que um dia ele cuspiu no chão, fez lodo com os próprios dedos ali, botou no olho do cego, o cego voltou a enxergar. Eu ouvi falar que ele olhou para 10 leprosos, os 10 leprosos ficaram curados. Tanta história linda que se ouvia falar de Jesus. A multidão estava ali. Outra história, eu fui num evento lá que ele estava. A gente estava 3 dias lá com ele, a gente não sentia fome. Mas quando ele terminou de pregar num dia, o lanchinho do menino, ele começou a agradecer por aquele lanche. 5.000 homens, fora mulher e criança, comeram. Mas comeram que encheram a barriga. E eu ouvi dizer que os discípulos levaram cada um 12. Cada um levou um cesto, 12 cestos cheios de pão e peixe. As pessoas estavam ali. Queriam ver ele. Queriam ouvir ele. Os enfermos queriam receber uma oração dele. Então imagina, aquela mulher foi no meio. Ela cotovelada, ajoelhada. Talvez alguém dizia: ei, sai daí! E ela indo. E talvez com muito esforço, com muito sacrifício, ela vem e encosta na bainha da roupa dele. E Jesus para. Vocês leram o texto comigo. O que ele disse? Alguém me tocou. Todo mundo. O que será que ele quer dizer? Será que fui eu que encostei nele? Será que eu apertei demais as costas dele? Será que eu segurei demais no braço dele? As pessoas estavam ali. Aí Pedro, sanguíneo, falante por natureza. Ô mestre, a multidão te aperta e tu diz: alguém me tocou. Aí Jesus olha para Pedro, fica imaginando o olhar de Jesus. Não foi um olhar: seu carnal, seu cabeção. Não. Eu fico imaginando o olhar de Jesus olhando para ele. Aquele olhar amoroso. Aquele olhar que penetra a alma da gente.
que olhava através dos olhos e enxergava a alma das pessoas. Olha para Pedro e diz: alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E quando ele fala isso, aquela mulher não se contém, ela começa a tremer, tremer, tremer e cai de joelhos. E ela diz: mestre, eu te toquei. Tem 12 anos que eu sofro de hemorragia. Eu já gastei tudo que eu tinha, o que eu não tinha. Até emprestado eu pedi, em busca do meu milagre. Nada, nada, nada resolveu. Mas quando eu ouvi falar do Senhor, eu disse dentro do meu coração: se eu apenas encostar na bainha do manto dele, eu serei curada. Aí Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E ela se levanta naquele dia. Não mais uma mulher hemorrágica, doente, que estava ali perdendo a vida, sem esperança, não. Ela se levanta naquele dia, curada, fisicamente e emocionalmente. Ela se levanta restaurada. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu tomei nota de algumas coisas. E um teólogo chamado Søren Kierkegaard, ele disse assim que a fé, ela envolve um salto, um movimento além do racional para um compromisso pessoal com o divino. A mulher demonstra essa espécie de fé, pois ela supera as limitações físicas e sociais para alcançar fundamentalmente algo transformador. E ao fazê-lo, ela não só é curada fisicamente, mas é reintegrada na comunidade, mostrando que a cura de Jesus é plena, abordando tanto o corpo quanto o espírito. Logo, a mulher do fluxo de sangue, ela sublinha um princípio essencial em muitos ensinamentos de Jesus: a fé como pré-requisito para a experiência do milagre. Aleluia. A fé não é apenas um meio de cura física, mas um elemento essencial na restauração da dignidade e da identidade espiritual. Portanto, a intenção do autor, que de Lucas, não é apenas relatar um milagre, mas também destacar como a fé ativa e determinada pode romper barreiras, tanto físicas quanto espirituais, levando à completa restauração da pessoa. Eu não sei como você entrou hoje aqui. Eu não sei qual milagre que você está buscando. Eu não sei o que você precisa em Deus. A restauração de um filho, de uma filha. A restauração do seu casamento. A restauração de um problema de saúde. A restauração de problemas emocionais. Obrigado. Não sabe por que elas estão na terra. Você sabe por que você está aqui na terra? Você sabe por que você existe? Outra pergunta. Você sabe por que você está vivo ainda? Só porque você é bonitinho, bonitinha? Não. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito contigo. Deus tem um plano com você. Eu poderia aqui relatar a noite toda, horas, dias, o que Deus tem feito na minha vida. Como Ele tem me guardado.
há 10 anos, quase 11 anos, era uma sexta-feira, eu sofri um acidente de carro, outro carro cortou minha frente e eu colidi nele. O meu caçula, que eu nem sabia, fazia ideia, anos mais tarde ia saber que ele era autista. Ele era pequenininho, de meses. Eu sofro um acidente de carro. Já estava pertinho de ir para casa. Já estava para ir no mercado comprar as coisas para aquela noite, para sexta-feira à noite, para passar o final de semana com a minha família. E a minha semana é interrompida ali. Eu sofro um acidente. Que a quarta vértebra, ela é quebrada. Eu fiz 5 tomografias ali no Hospital Geral. Fui atendido porque eu colidi na frente do Hospital Geral. A ambulância veio e me levou 5 tomografias. O médico e a equipe toda me olhando e eu já preocupado. Disse, doutor, chegou o chefe que estava de plantão, chefe dos enfermeiros ali. Doutor, o que está acontecendo comigo? Que eu cortei a cabeça. Deu 8 pontos. Doutor, o que aconteceu? O senhor fraturou, ele mostrou as chapas para mim. A quarta vértebra. Era para o senhor estar tetraplégico. Mas o senhor está sentindo os seus pés? Eu estou sentindo. Ele fez cosquinha no meu pé. Eu não acredito. O senhor é evangélico? Eu disse, sou. Mas tem mais que evangélico. O que mais que evangélico? Não, tem mais. Eu sou pastor. Ah, está explicado. Deus tem um plano com a sua vida. E esse homem começou a chorar. E eu falei de Jesus para ele, fui descobrir que ele era desviado. Esse Deus, era só me dizer, eu parava o carro, não precisava bater no meu carro, Senhor. Demoliu a frente. Tive que arrumar todo o carro. Era só me dizer, entra lá e fala com fulano de tal. Eu ia falar. Mas era uma experiência para mim. Que Deus havia me guardado. E eu passei a refletir hoje, estava voltando, dirigindo nosso carro, vindo para casa. O que seria da minha vida se eu tivesse ficado naquela condição? Nem sei se eu estaria vivo. Nem sei se ia existir mais essa igreja. Quanta coisa iria acontecer se eu tivesse morrido naquele dia. Se não existisse essa igreja, se ela não tivesse de portas abertas, aonde você estaria hoje? Como estaria teu casamento? Você está vivo? Aquele acidente de moto, aquele acidente de carro, aquela doença que não te levou, aquela bala perdida que não te pegou. Deus tem algo com a tua vida. Deus tem um plano contigo. Você não está nessa vida por acaso. Você não está nesse culto por acaso. Pessoas que estão me assistindo não estão assistindo por acaso. Deus tem um plano contigo. Você só precisa entender o que é que Ele tem contigo. Quem sabe tem pessoas que já sabem o que Deus tem para eles, mas estão omissos em relação àquilo que Deus tem para eles. Deus está te chamando, Ele tem um plano com você. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja do plano de Deus. Você veio ao lugar certo buscar o milagre. Jesus, Ele pode operar o milagre que você precisa. Jesus pode operar o milagre que você necessita. Ele pode. Ele pode. Ah, pastor, parece que o diabo quer ceifar. Ele quer ceifar porque ele talvez não sabe o que Deus tem com você. Mas ele, ao olhar para você, ele imagina a grandiosidade do que Deus tem com você. Ele imagina. Porque há uma milícia de anjos te guardando, você não enxerga. Você não faz nem ideia, mas tem uma multidão de anjos te guardando. E aqueles a quem Deus tem um propósito, os anjos estão ali, o tempo todo guardando. E o diabo, opa, tem algo especial com essa pessoa aí. Eu faço de tudo para levar ele, para levar ela, destruir, arruinar, acabar, mas os anjos estão ali. Por quê? Porque Deus tem algo com você. Você está de pé, falando, caminhando, enxergando, porque Deus tem algo com você. Deus
Deus tem algo para a tua vida. Você só precisa buscar mais ao Senhor. E Ele vai te mostrar. Ele vai falar com você. Ele vai começar a descortinar o que é que Ele tem para você. As lutas é preparação. As provas é treinamento. É Deus te treinando. O deserto é a escola de Deus. Deus usa os desertos da vida para te lapidar, para te melhorar. Faz parte. O deserto é a escola dele. Deserto não é lugar de morar. Deserto é um lugar de passar. Não é para morar lá. Não é o que você está passando hoje não define quem você é. Diga para quem está perto de você o que você está passando. Não te define. Essa luta, esse momento, essa dificuldade, essa crise não define. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é um arruinado, você não é um desgraçado. Não! Deus tem algo especial para você. Deus tem algo extraordinário para você. Fique firme. Essa luta vai passar, essa prova vai passar. Você só tem que ficar firme. Firme. Tem coisa que você não tem que contar para todo mundo. Tem coisa que você não tem que abrir para ninguém. É você e Deus. O que ela fez? Ela fez um propósito. E foi até Ele. E o milagre aconteceu. Para de contar tudo para todos ao teu redor. Para. Por isso que as coisas não vão para frente muitas vezes na tua vida. Porque você conta tudo para todo mundo. Eu estou com essa ideia, eu estou com esse sonho, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E as pessoas têm inveja. As pessoas têm ciúme. As pessoas não celebram e não se alegram com a conquista dos outros. Tem gente que não pode ver o outro trocar de carro. Fica com ciúme. Não pode ver o outro trocar de sapato. Olha lá, aquela bisca lá, ó. Trocou de sapato de novo. Como é que pode? Está sempre de sapato novo. Hã? Nem o sapato a outra consegue se alegrar. É ou não é assim? Muitas vezes é. As pessoas não celebram a vitória dos outros. Que você faça a diferença e comece a celebrar a conquista dos outros. Começa a se alegrar com a conquista dos outros. Sabe o que vai acontecer? A tua conquista vai começar a acontecer também. Quando você se alegra com a vitória dos outros, se alegra com a bênção na vida dos outros, se alegra de ver o filho ou filha do outro bem, crescendo, sendo uma bênção, e declara, meu filho e minha filha também vai ser uma bênção. Te alegra com o casamento do outro, da outra lá. Diga, o meu casamento também vai ser uma bênção. Minha família vai ser uma bênção. Meu negócio, meu trabalho vai ser uma bênção. Começa a celebrar. E você vai ver a mão de Deus te honrando, te abençoando, prosperando você. Israel ficou 40 anos no deserto. Um caminho de 12 dias. Ficaram 40 anos. Sabe por quê? Murmuraram. Murmuraram. Reclamaram. Deus fez eles andar em círculo 40 anos. Até o último murmurador morrer. E a nova geração entrou na terra da promessa. Não seja um murmurador. Não seja um reclamão. Não seja um queixoso, uma queixosa da vida, não. Celebre as conquistas dos outros. Se alegre. Se espelhe em quem está melhor que você. Queira também crescer. Anda com pessoas que vão te puxar para o nível que você quer chegar. Para de andar com gente que só te puxa para baixo. Gente que não sonha, gente que não tem projeto, gente que não tem Deus como prioridade na vida. Cuida com quem você tem andado. Cuida com quem você tem aberto o coração. Cuide. Aquela mulher alcançou a vitória porque ela tinha um foco. Qual é o teu foco? Qual é o teu alvo? Pergunta para quem está perto. Ei, quais são teus alvos?
Quais são teus focos? Ou teu foco? E exerça a fé. Tenha fé. Não duvide. Você precisa crer. Você precisa exercitar a fé. Você precisa colocar a fé em ação. Porque a fé sem obras, sem uma ação, ela é morta. A fé precisa de um movimento. A fé precisa de uma ação. A fé precisa se movimentar. Não é que nem um pai que chegou para mim há anos atrás e diz: eu quero tanto que meu filho fique na igreja, vá para a igreja e esteja ali com os jovens da igreja. E eu forço ele para ler a Bíblia. Aí o Espírito Santo falou comigo: pergunta para ele se ele lê a Bíblia. Irmão, tu lê a Bíblia? Ei, não, nem gosto de ler. Como é que seu filho vai ler? Você tem que dar o exemplo. Ele tem que te pegar lendo a Bíblia. Ele tem que te ver lendo a Bíblia. E aí você não vai precisar falar. Porque o seu exemplo vai falar mais alto. O seu exemplo vai tocar. Eu estava na farmácia essa semana comprando umas coisas que eu precisava. E tem um rapaz que eu conheço. Sei o que ele mexe. E lá na farmácia tem alguns livros. E ele começou a pegar livros. Eu olhei um livro, esse livro é bom, pensei comigo. É de crente. Ele pegou outro. Opa, esse também é de crente. E eu estava sorrindo, vendo ele pegar aquele livro e botando no balcão. Sei que ele tem condições. E aí ele olhou para mim. Ele disse: se os meus filhos não me verem lendo, como é que eu vou cobrar deles? Ele começou a falar assim no meio da farmácia. Eu entrei esse ano disposto a investir em livro. E eu quero que os meus filhos leiam também. Eu disse: isso aí. Melhor escolha que tu podia fazer. Ele sorriu para mim e pegou mais 2 livros. Pegou 4 livros. Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rochirola. Mais 3 lá. Bom. E a gente que é crente, que sabe que esse é o caminho, às vezes a gente não dá o exemplo em casa. A gente não dá o exemplo para as pessoas à nossa volta. Mas queremos a bênção. Se você está nesse culto e você que está me assistindo, porque é com você que Deus quer começar algo novo. É com você que Deus quer começar algo extraordinário. Não é com quem não veio. Não é com quem não está assistindo. É com você. E é comigo. É conosco. Que Deus quer começar algo. Começar um posicionamento. Deus não vai se posicionar por mim e por você. Eu e você que temos que nos posicionar. Aquela mulher poderia ter sido curada em casa? Sim. Poderia. Mas não seria. Porque ela precisava enfrentar os seus medos, enfrentar a religiosidade, enfrentar as barreiras, por causa daquilo que ela ouviu falar sobre Jesus. E ela disse: eu vou ao encontro dele. E ela foi. Tinha tudo para não ir. Tinha tudo para ela desistir. Barreira cultural, a barreira social e a barreira religiosa. Tinha tudo para não ir. Mas ela passou por cima dessas barreiras. E ela disse: eu vou. Que barreiras você tem que romper hoje para ir em busca do teu milagre? Quais são as barreiras que você tem que romper hoje? Medo do que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Barreira de algo que você tem que confessar diante de Deus? Quais são as barreiras que você tem que derrubar hoje? Medo. Mas será que eu vou conseguir? Eu quero Deus, mas eu sou fraco, eu caio, eu vou errar. Você tem que romper essa barreira hoje. De ser inconstante. No domingo você promete para Deus, chega lá na terça, na quarta você já desistiu. Hoje você vai dizer para Deus: Deus, me ajuda a não desistir. Me ajuda a ficar firme de domingo a domingo. Me ajuda, Senhor.
E se eu cair, me ajuda a me levantar, a não desistir. Quais são as barreiras que você precisa hoje? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Quando a gente se movimenta, queridos, pela fé, quando a gente dá um passo de fé em direção a Jesus, e você vem até Jesus, sabe o que acontece? O poder de Jesus, ele é liberado em nós. Amém? Coisa que psicólogo não faz, psiquiatra não resolve, remédio não resolve. A fé em ir até Jesus libera o poder sobrenatural para que o milagre aconteça. Libera o poder divino para que aconteça o milagre. Amém? Você precisa ter uma ação. Hoje eu quero renunciar a isso, abrir mão daquilo. Deus está me pedindo isso, isso e isso. Cada um aqui tem uma necessidade diferente, como naquela multidão. Talvez a Bíblia poderia relatar tantos outros milagres que ocorreram naquele dia. Mas Lucas quis relatar esse milagre. Tem mais 2 aqui que eu não li. A cura da filha de Jairo e o endemoniado gadareno. Tudo junto naquele dia. Tantas coisas acontecendo. Mas Lucas fez menção de falar dessa mulher. A gente não sabe nem o nome dela. Imagina o que essa mulher se tornou naquela região depois. 12 anos eu sofria, mas eu fui até Jesus. Ele transformou minha história. Ele me mudou. Quanta coisa foi restaurada na vida dela, na casa dela. Quem sabe casamento, filhos, netos, não sei. Vizinhas, parentes. 2025 está só começando. Deus tem grandes vitórias para você neste ano. Para de olhar para o espelho de 24. 24 já passou. Deus tem algo novo para você esse ano. Mas você precisa ter uma atitude de fé. Você precisa andar por fé. Você precisa romper barreiras hoje. Quais são as barreiras que você tem que romper hoje? Medo, dúvida, desânimo, sentimento de culpa. Você é uma pessoa negativa, vive amaldiçoando os filhos, seu lar. Diga, Senhor, me perdoa, não quero mais liberar a palavra amaldiçoadora, não. Eu quero liberar a palavra de vida, de bênção. Aí mesmo no seu lugar, não vou te chamar aqui, aí no seu lugar, você vai falar com Deus. O louvor vai estar adorando ao Senhor com uma canção, e você aí onde você está, você vai falar com Jesus.